CT1 AY, chama geral 40 metros, arrow 40, 40 metros, arrow 40 metros, chamada geral 40, CT1 AY, chama geral 40 metros, CT1 AY, escuta. O meu nome é Luís Teixeira, a minha profissão, eu sou engenheiro mecânico, trabalho numa empresa de produtos químicos e para aliviar um bocado o stress próprio da minha atividade profissional, ou de qualquer uma, e quase como toda a gente, tenho a minha atividade de lazer, o meu hobby, que neste caso é o radioamadorismo. Tento, enfim, compensar de certo modo o desgaste diário com uma certa escape que esta atividade constitui para mim. Dentro da atividade do radioamadorismo, dentro dos vários campos que nós podemos optar, eu logo desde o início, desde há 10 anos que sou amador, desde 1977, data em que fiz exame, optei pela atividade de me dedicar aos contatos internacionais, o DX, que significa, portanto, contatos a longa distância. Ora bem, o que é o DX? O DX é uma atividade que muito poucos em Portugal se dedicam dentro desta nossa atividade do radioamadorismo. Esta é a minha estação, emissores e receptores e amplificadores lineares de que me serve para contactar com todos os pontos do mundo, pois o DX significa contactos a longa distância. Podemos, mercê da tecnologia atual, contactar com qualquer ponto do mundo e com qualquer radioamador do mundo. Como podemos ver, existem amadores em todo o mundo, em uns países mais, noutros países menos, mas em qualquer mesmo ponto mais remoto do globo existe alguma pessoa com a mesma hobby que nós. O interesse do DX, o que é o DX e qual é o interesse que isso suscita no radioamador? Para já, portanto, é uma ampliação de conhecimentos que, por via desta nossa atividade, nós vamos ter. A ampliação de conhecimentos reveste-se do caráter geográfico, portanto, na parte de geografia e na parte ligada à análise da propagação e à predição da propagação das ondas de rádio, que nós temos que prever para podermos marcar contactos e para podermos, de algum modo, garantir um contacto numa determinada banda. Há também um interesse da parte, obviamente, técnico, porque para fazermos os contactos nós temos que ter boas antenas, temos que todos os dias ler e estudar e, portanto, enfim, conceber e projetar novas antenas e também perceber alguma coisa de rádio. Não é o meu caso necessariamente, mas tem que se perceber alguma coisa de eletrónica. Se não se percebe, pois o DX e o radioamadorismo levam-nos a que nós venhamos a entender alguma coisa de eletrónica. Também há o interesse humanitário, que desde sempre esteve ligado à atividade de radioamadorismo, particularmente ao DX, e infelizmente, por vezes, somos chamados a colaborar com as entidades governamentais quando há catástrofes ou cataclismos que colocam fora de circuito as comunicações governamentais, chamemos-lhe assim, e os radioamadores são chamados a colaborar porque as suas estações têm, portanto, uma simplicidade e uma flexibilidade de operação muito maior do que as estações oficiais, digamos assim. Por exemplo, fui chamado a colaborar quando foi o terremoto da cidade do México, em que servi de elo de ligação entre a cidade do México e Portugal, neste caso a Embaixada do México. E tive muito gosto nisso, e sempre que acontece alguma coisa, pois estou pronto, eu ou qualquer um dos meus colegas, a colaborar. Portanto, neste mapa que nós temos aqui, é um mapa que representa o mundo, claro, e dá-nos uma ideia das zonas
em termos radioamadorísticos, em que o mundo está dividido, portanto, de 1 a 40, está dividido em 40 zonas estas que, como veremos, têm uma certa importância quando tratarmos do assunto dos diplomas e dos concursos, dos contestos internacionais. Contestos internacionais é o interesse competitivo que a atividade DX tem. Como qualquer atividade, há um interesse competitivo inerente e, portanto, é de facto nos contestos internacionais que eu me dedico também, e sempre me dediquei desde a primeira hora, e que, portanto, iremos tratar a seguir. Neste mapa podemos ver a distribuição de estações de rádio amador em todo o mundo. Aqueles pontos a azul e a vermelho significam as estações com as quais eu contactei até hoje. Praticamente tenho o mundo todo inteiro coberto, com exceção de algumas ilhas do Pacífico que, mercê da dificuldade de comunicação com aquele ponto, em relação ao noroeste, ao sudoeste europeu, ainda não consegui contactar, mas enfim, são ilhas desertas que não há ninguém lá, como é óbvio, e só são feitas lá expedições e, portanto, visitas muito de tempos a tempos por equipas de radioamadores, com o único intuito de pôr aqueles locais no ar, como nós designamos. Portanto, estes contactos que são feitos em DX, portanto, a longa distância, são feitos em várias bandas. Portanto, os radioamadores estão autorizados a funcionar, a trabalhar em 9 bandas, que em qualquer destes equipamentos vemos aqui representadas, desde os 160 metros até aos 10 metros. Nós temos 9 bandas à nossa disposição, perfeitamente legalizadas e autorizadas e reconhecidas internacionalmente. Dentro destas bandas, aquelas que são mais utilizadas no trabalho de DX são os 160 metros, os 80 metros, os 40, os 20, os 15 metros e os 10 metros. Estas bandas, claro que não se utilizam durante todo o dia, são bandas que são utilizadas mercê da hora do dia e de facto das condições atmosféricas que são proporcionadas pela atividade solar. As bandas noturnas, como nós chamamos, são bandas que funcionam, portanto, que estão abertas, como em gíria nós designamos as condições, quando há condições de propagação. Estas bandas são os 160, os 80 e os 40 metros. É claro que as bandas cabe aqui um à parte, as bandas de radioamador, mercê do congestionamento das frequências ao longo dos tempos, têm vindo a ser invadidas pelas estações oficiais e governamentais em alguns casos, infelizmente é assim, perante a passividade das entidades oficiais, que apesar de disporem de centros de escuta, até à data não atuaram decididamente para pôr fora ou para pôr cobro a esta invasão. Já de si as bandas são pequenas, como é óbvio, tem uma faixa de frequência muito pequena. Por exemplo, esta banda dos 20 metros, a banda dos 14 megaciclos, banda onde nós estamos neste momento, é uma banda que em fonia vai desde os 14.100, 14 megaciclos, 1, até aos 14 megaciclos, 350. Esta banda já começou ultimamente a ser invadida por estações de broadcasting, por estações oficiais, e portanto isso dificulta muito a nossa operação, visto que são estações que têm meios técnicos portentosos e portanto provocam um espalhamento, como nós designamos, portanto inviabilizam praticamente a comunicação entre estações de amador. Portanto, estas bandas, como estava a dizer, são bandas noturnas e diurnas, para ser mais fácil. As bandas noturnas são os 160, os 80 e os 40, e as bandas diurnas podemos classificá-las assim, os 20, os 15 e os 10 metros. Dentro destas bandas noturnas, os 160, 80 e 40, os 160 metros é uma banda extremamente difícil, uma banda que foi autorizada a operação em Portugal apenas aqui há 2 anos. É uma banda que requer 160 metros, já por aqui se pode ver o comprimento de antenas que é necessário ter para operar com uma certa eficácia, portanto, e aqui eu falo sempre na operação e na comunicação com uma certa eficácia. Depois temos os 80 metros e os 40 metros. Eu pessoalmente dedico-me mais aos 80 e aos 40 por as dificuldades óbvias de espaço que tenho, que vivo aqui no meio da cidade, ou vi nos seus arredores, mas tenho dificuldades de espaço para pôr uma antena de 160 metros no ar.
portanto, nas antenas direcionais que utilizamos para o contacto DX, visto que são antenas que têm uma eficácia e um rendimento muito superior às antenas de fio que nós designamos por dipolos, estas antenas direcionais são utilizadas por qualquer diexer, que eu explico o que é um diexer. Diexer, enfim, é o que em gíria designa o indivíduo que se dedica ao DX. Passaremos a designá-lo por diexer. O diexer, portanto, um dos meios técnicos que normalmente dispõe são antenas direcionais, antenas que têm um feixe, portanto, diretivo e, portanto, podem concentrar o sinal emitido pelos emissores numa determinada direção. Ora, para escolher essa direção, a antena tem que ser rotativa, temos que rodar a antena. A antena está montada normalmente numa torre ou num mastro. A altura é variável, consoante a banda com que nós estamos a trabalhar e, portanto, o comando remoto desse motor que faz rodar a antena está dentro do shack, designação que é dada ao local da estação de rádio amador. Nós estamos aqui no shack. Portanto, este comando é feito remotamente, a partir desta caixa que aqui está. E aqui temos um quadrante que nos cobre os 360 graus, de sul a sul, passando pelo norte, e neste momento podemos ver que a antena está orientada a noroeste, sensivelmente. Portanto, para fazer rodar a antena para qualquer outra direção, suponhamos que agora pretendia rodar a antena para a direção norte, o motor da antena tem um travão que o impede de rodar quando o vento é mais forte e, portanto, impede de rodar sob a ação do vento. São antenas que têm uma grande área de exposição ao vento, como iremos ver, e, portanto, necessita de um travão para evitar a sua rotação. Portanto, a primeira coisa a fazer é desligar o travão, portanto, a antena neste momento, o motor está livre, e acionar o interruptor que remotamente, a partir daqui, faz girar a antena. A antena neste momento já está a girar e, portanto, girou e está na direção norte. Portanto, neste momento faria, portanto, um contacto com um amador ou faria uma chamada geral a direção norte. Portanto, a escolha desta direção, há uma razão pela qual eu escolho a direção norte, é feita através de um mapa azimutal, uma projeção azimutal, um mapa, enfim, que nós já é muito velhinho, mas que vai servindo. Portanto, este é um mapa que mostra, portanto, a projeção num círculo de azimutos e distâncias centrado em Lisboa, para todos os pontos da superfície da Terra. Portanto, aquela direção que há pouco indiquei, a direção norte, vai-me cobrir toda a zona, portanto, de Inglaterra, parte do Ártico, etc., e a parte do Pacífico, que vemos aqui, são as ilhas do Pacífico. E estes caracteres que aqui vemos são o que iremos ver adiante, os indicativos das estações que podem operar desse local. Portanto, dentro das faixas de frequência que estão autorizadas para o serviço de amador, que são as tais 9 faixas de frequência que há pouco falei, dentro dessas faixas de frequência é possível operar com diversos tipos de classes de emissão. Essas classes de emissão são a telegrafia, a fonia, o RTTY, que estamos neste momento a ver aqui no ecrã, e a emissão também em televisão. Claro que cada uma dessas classes de emissão é feita numa parte dessa faixa de frequência, quer dizer, não podemos todos operar fonia, telegrafia e RTTY e televisão, todos na mesma faixa, seria uma confusão, um caos total. Portanto, está internacionalmente acordado e, enfim, todos o respeito por uma questão ética, que a telegrafia funciona na parte inicial da banda, por exemplo, aqui nos 20 metros, eu posso mostrar nesta faixa que vai dos 14.000 aos 14.100. Portanto, esta é uma estação de telegrafia na faixa inicial dos 20 metros, depois subindo na banda,
para ilustrar, subindo na banda até aos 14.070 e até aos 14.100 temos estações de RTTY, Amtor e Packet Radio, que são comunicações de digitais que podemos ver neste momento. A fonia inicia-se nos 14.100 até aos 14.350. Depois, a emissão em televisão, são poucos os amadores que se dedicam à emissão de televisão, no entanto, também tem a sua faixa de frequências respectiva, que se situa aproximadamente nos 14.235. Portanto, como podemos ver, isto serviu para ilustrar isso, dentro das diversas bandas há faixas determinadas para se poder operar qualquer uma das classes de emissão. Há, portanto, uma certa disciplina de trabalho em cada uma das bandas. A mais vulgarmente utilizada é a fonia, pois a telegrafia é de facto uma classe de emissão que requer uma certa habituação, requer uma certa prática, mas aquela que é mais acessível é a fonia. Portanto, e em DX, tanto em fonia como em telegrafia. Nos contactos difíceis que existem de DX, normalmente utiliza-se a telegrafia, pois as estações que partem para pontos remotos do globo para pôr as tais ilhas no ar, como nós designamos, normalmente trabalham com muito pouca potência, com antenas de compromisso, como são dipolos e antenas de fio, como já referimos, e portanto o sinal que conseguem pôr no ar é um sinal fraco e portanto a telegrafia nesse caso tem mais poder de atravessar e poder de chegar às estações dos amadores que em todo o mundo fazem a escuta, porque a fonia requer muito mais potência e requer portanto outro tipo de condições técnicas das estações que necessariamente esses amadores não têm. Vou agora explicar como é que se opera em DX, enfim, dentro da minha experiência, obviamente, porque há várias técnicas, cada amador que opera faz contactos de longa distância, DX, tem a sua técnica, no entanto, todas elas assentam numa base única. E é essa base única que eu vou tentar explicar o mais sucintamente possível. Portanto, o primeiro ponto a observar é a escuta. A escuta é fundamental na atividade DX. Essa escuta, há um lema que nós utilizamos muito frequentemente, é que se não o escutas, não o trabalhas. Isto é, se não escuta a estação que queremos contactar, não conseguimos trabalhar essa estação. Portanto, a escuta é muito importante. Normalmente as estações de DX têm sempre receptores de boa qualidade. Uma das preocupações e que está em primeiro lugar, que é dada a maior importância na estação de um DXer, são as antenas e a parte de recepção. A antena é praticamente a parte principal da estação e logo seguida do receptor, da qualidade do receptor. Portanto, em DX há mais que escutar do que propriamente se preocupar com a emissão. Portanto, a primeira coisa a fazer é escolher a banda. Ora, a banda é escolhida de acordo com aquilo que já falámos, isto é, da hora do dia, pois que as bandas funcionam ou não consoante a propagação atmosférica diferentemente. Portanto, dentro da luz do dia, portanto dentro das horas normais em que há atividade solar, normalmente escolheríamos uma banda dos 20, dos 15 ou dos 10 metros. Pois as bandas noturnas, como nós designamos, são as dos 160, 80 e 40. Funcionam melhor durante a noite, ao pôr do sol ou ao nascer do sol. Portanto, a escolha da frequência e da banda, neste caso, é feita, no meu caso e na maioria dos amadores que se dedicam ao DX, através de elementos e ferramentas que nós dispomos para fazer uma certa predição da propagação, através do cálculo das horas de nascer e do pôr do sol, que pode ser feito, neste caso, através
de várias técnicas. Esta é uma delas, que é servir-nos da Grey Line, isto é, a linha de separação noite-dia, que ilustramos através desta régua de correr. Portanto, este sistema tem um transparente por cada mês do ano, neste caso, portanto, um transparente para novembro. Temos 12 transparências e uma régua única que mostra, portanto, uma projeção do mundo, com a indicação das horas. Portanto, o funcionamento é o seguinte: esta transparência é introduzida na régua base e fazemos-la correr ao longo, acertando as horas, que aqui estão em cima, das 0 às 24 horas UTC, pois nós trabalhamos sempre em hora UTC ou hora legal. Portanto, esta hora é a hora UTC. Portugal está na hora UTC atualmente, portanto a hora local é a mesma que a hora UTC. Portanto, neste caso, seriam 11 horas e 39 minutos UTC, portanto afinaríamos aproximadamente aqui às 11 horas e 39 minutos, uma linha imaginária que passaria por Lisboa, e veríamos a esta hora quais seriam os países que estavam dentro da Grey Line, que designa, portanto, da noite, ou aqueles países que estavam durante o dia. A partir desta base, escolheríamos bandas que se comportam melhor funcionamento noturno ou funcionamento diurno. Neste caso, se quiséssemos fazer um comunicado agora, ou se fazer uma chamada geral em DX em direção a determinada parte do mundo, pois escolheríamos países que estivessem na banda dos 20 metros, como é o caso, zonas que estivessem, enfim, da luz do dia, que estivessem ainda durante o dia. Se fosse uma hora mais adiantada, pois poderíamos escolher estações que estivessem ou já dentro da zona noturna ou na zona de pôr do sol.